Em um mundo em constante transformações, nós somos desafiados a desenvolver um padrão ético, a viver eticamente dentro de uma concepção de certo e errado, o que às vezes conflitua porque você vive momentos limites em que às vezes o certo vai trazer muito prejuízo e o errado vai trazer mais lucro. Ou o certo vai matar muita gente, ou o errado vai salvar muitas vidas. Momentos em que você vai precisar tomar decisões e que você não pode pensar só no seu bem-estar, mas num alcance mais universalizado e de benefícios para muitos. E com o avanço tecnológico, nós vamos sendo desafiados com concepções diferentes, fundamentais sobre privacidade, dignidade de vida, uma mobilidade na cultura, porque o volume de informação é muito grande. E com isso nós, como cristãos, ou como aqueles tementes a Deus, vivemos um desafio crucial em seguir a direção que Deus aponta ou nos encaixar naquilo que politicamente está correto ou que dentro de uma cultura é aceitável, porém não agradável a Deus. E dentro dessa questão ética nós temos um ensino que é amar ao próximo, ser honesto, buscar a verdade, agir com humildade e coerência e de uma maneira profunda viver e ensinar a vida também de uma forma mais contundente, ajudando as pessoas, socorrendo as pessoas em desespero. Mas vamos pensar na filosofia. A ética é um ramo que lida com questões que é entendido moralmente bom ou ruim, ou má. E princípios que orientam ações em várias instâncias e esferas da vida e que busca estabelecer critérios de conduta e de avaliação de conduta de homens dentro de uma visão teórica e que constitui uma vida boa e justa com virtudes que primam por uma reflexão melhor e um viver melhor também, com telos um fim mais saudável, razoável e que pode ser compartilhado, ou seja, em que outros possam também viver da maneira como vivemos eticamente. No grego, a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter ou costume. Hoje o termo ethos, a gente vê que é um movimento na cultura ou de algo, de uma condição em que desenvolve e fundamenta uma condição de vida ligado tanto no aspecto moral, temperamental, comportamental e que é apropriado. É um ethos que se movimenta no ser, nos valores e que vai adentrando na realidade social. A ética está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento do caráter e a vivência de bons hábitos que sempre tem como fim o bem comum. Na palavra de Deus, a ética ela é baseada em ensinamento que Jesus trouxe. Então a Bíblia ela orienta comportamento e decisões que estejam à luz da palavra, da revelação de Deus. E a ética cristã ela deve nos ensinar como devemos, ou nos ensina como devemos agir, como devem ser as nossas atitudes, o modo de estarmos estabelecendo de maneira muito clara traços de um caráter pessoal que, além de aprovado por Deus, é aprovado pelos homens. Ou seja, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto e viver de maneira honesta. A mensagem central na ética cristã é o amor, que fundamenta então a compreensão de que aquilo que nós não queremos para os outros não pode queremos para nós também. Ou se nós não queremos para os outros, não podemos querer para nós. Isso resume que
o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, primeiro desencadeia esse amor a Deus e esse amor a nós primeiro, que fundamenta o próximo como a si mesmo. Esse amor, ele é um amor ágape de Deus, um amor em que ele tem uma dimensão sacrificial, altruísta e que busca o bem do outro. É o que Deus, é o olhar de Deus para nós. E o que nos garante a vitória é justamente esse cuidar de Deus, porque o que me dá segurança, o que alimenta a minha esperança, é a certeza o quanto sou amado por Deus, o quanto Deus me ama, o quanto Deus quer meu bem e Ele me pensa, Ele faz parte da minha vida, Ele age em minha vida, eu permito, eu o convido, eu o credencio a ser aquele que atua de maneira livre na minha vida, no meu coração. A Bíblia é a fonte de toda a ética cristã porque fornece diretrizes, histórias e preceitos que são capazes de fundamentar um bom comportamento. Principalmente os mandamentos, o Sermão da Montanha também. Toda a ética ela vem de Deus e para os seus filhos. Nós temos desde Êxodo 20, lá no Primeiro Testamento, como também no Segundo Testamento, quando Jesus veio, Mateus 5 até o capítulo 7, capítulo 5 ao 7, quando nós temos ali as bem-aventuranças, ou seja, muito feliz, aqueles que são humildes, que choram, que têm sede de justiça, aqueles que são pessoas que elas trazem em si algo que fundamentam a dependência de Deus ao ponto delas viverem o padrão que Deus estabelece e sempre buscando o socorro de Deus. Em nossos dias é um desafio manter uma postura cristã, bíblica, porque os ataques são muitos, querendo desacreditar o poder do Evangelho, mas o poder do Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. E vamos entender essa vivacidade da ética, como que essa ética ela desafia e nos chama a uma reflexão, a fazer uma distinção clara daquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, e com isso vamos abraçar uma vida de integridade, de equidade, de santidade, de pureza, como verdadeiros filhos da luz, filhos do reino, refletindo aquilo que nós fomos estabelecidos por Deus, sal da terra e luz do mundo. Essa ética, ela vivencia, ela cria uma expectativa para contrastar com a conduta impura dos vícios e de propósito mundano que muitos levam no dia a dia e o conduz a um fim pior. Ela é cristã porque vem de Cristo e ela rejeita qualquer forma de imoralidade ou perversão e, segundo Paulo, não há ambiguidade ou relativismo. Muito pelo contrário, é reforçado por uma clareza naquilo que Jesus ensinou, moldando comportamentos compatíveis com a identidade de alguém que é filho de Deus. Então Paulo ele convoca todos os servos de Deus a viverem como filhos da luz, transformado por uma verdade que Cristo trouxe, refletindo uma pureza, uma convicção, um aspecto fundamental para uma qualidade de vida. E esse viver implica produzir frutos consistentes com a luz, que significa aquilo que vem de Deus que foi compartilhado conosco, a sua dimensão moral, bondade, justiça, verdade, contrastando então com aquelas infrutíferas obras das trevas que, por via das mentiras, acabam atrapalhando, impedindo a verdadeira ética de ser vivenciada. Então, evitar deixar-se enganar pelo discurso do mundo e por aqueles que transformam a verdade em mentira, o bem em mal. Ou seja, aqui são os conselhos que a própria palavra dá para que a gente esteja alerta, não sermos enganados por um discurso relativista. Temos que focar em virtudes e valores, tendo como comportamento ético a palavra, pensando naquilo que fundamenta um coração puro. Porque padrões de pensamentos modelam comportamento. E a Bíblia nos diz assim: pensar naquilo que é justo, que é saudável, louvável e que tenha boa fama e alguma virtude. Isso que deve ocupar o teu coração, o teu pensamento. Não podemos estar preparados para defender
mentiras, muito pelo contrário, devemos estar alimentando em nosso coração a fé e a esperança, e de uma maneira silenciosa, em condição de convencer, no silêncio da nossa vida, do nosso viver ético, aqueles que contradizem. E assim nós estamos dando a resposta da esperança e da fé que temos. E nós somos então aconselhados a não se identificar com aqueles que tratam a palavra de Deus como desdém, porque o Salmo 1 nos fala que bem-aventurado aqueles que observam, leem e andam no caminho orientado da palavra. Temos que nos posicionar de maneira firme, não distorcendo o projeto de Deus que foi estabelecido para nós, obra-prima da sua criação. Temos que ter um comportamento pautado numa bondade, justiça e verdade de Deus, segundo Efésios 5:9. E, sobretudo, assegurar que nossas escolhas sejam apontadas para aquilo que é agradável a Deus, conforme Romanos 12:2, quando diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você agrade a Deus e experimente também a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Decisões éticas são aquelas que de um coração que se alinha com Deus. Nas escolhas feitas existe a direção da palavra de Deus, firmada em princípios que agradam a Deus e que são simples, não são difíceis. Com Deus participando na nossa vida, uma vida ética, será uma vida que agrada a Deus, porque amor a Deus e ao próximo, justiça na nossa convivência, na nossa relação social, comunitária, honestidade, integridade, uma coerência com aqueles de fora e com os nossos valores internos também, humildade, misericórdia e compaixão, tendo um capital de generosidade, perdão, uma capacidade de soltar qualquer que se vinha prender a nós com uma dívida, às vezes de ofensa. Nós que temos que libertar essas pessoas, perdoando, tornando livre, não carregar ressentimento ou mágoa. Fidelidade e lealdade a Deus é uma maneira que podemos perceber princípios que glorificam ao Pai. Pureza e santidade, uma vida que não se mistura com a promiscuidade. Respeito e honra daqueles que estão como autoridade ou que na verdade são instrumento para nos abençoar. E também devemos estar envolvidos com princípios de reconciliação, de pacificação, porque aquele que ama a paz, esses verão a Deus. Limpos de coração verão a Deus. Diligência e trabalho, um cuidado para que a gente cuide daquilo que é muito importante. Não conveniências pessoais, mas uma produtividade que, além de nos trazer uma satisfação, um suprimento, ele também pode ser instrumento de socorro aos outros. Então, ao nos depararmos com decisões que precisamos tomar, vamos lembrar das Escrituras. Vamos lembrar que podemos orar e ter Deus na nossa direção. E que o processo inclui uma busca e uma avaliação, uma reflexão diante de circunstâncias. E por um exame profundo, nós vamos chegar a resultados importantes para a glória de Deus. Em todas as situações é importante, é fundamental buscarmos sabedoria, a direção de Deus. As decisões, elas devem ser às vezes rápidas, mas às vezes também prolongadas. Elas variam desde mais triviais, são coisas cotidianas que também precisamos ter a direção de Deus, ainda que por mais simples que seja. Desde que tomar uma decisão para sair de casa, é bom que você ore a Deus, para Deus estar abençoando a sua saída. Tudo no tempo certo. Por exemplo, quando vemos José do Egito enfrentando crítica dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar também, ele enfrentou de maneira silenciosa na dependência de Deus. Ele escolheu fugir de uma situação em que ele poderia pecar, porque estava alinhando seus princípios, as suas convicções, uma pureza, uma integridade que estava presente diante de Deus.
cada decisão que tomamos deve refletir nosso entendimento sobre o que Deus realmente aprova ou não aprova. E quando tomamos decisões, tem que ser num campo ético. Precisamos considerar, por meio de uma reflexão, avaliando se é moralmente uma ação boa, avaliar se está alinhado essa decisão, esse ato com a vontade de Deus e que expressa uma razoabilidade com a palavra, com a revelação de Deus, e se as atitudes elas serão fundamentais para a edificação daqueles que nos cercam. E considerar também os resultados potenciais das nossas ações, que impacto vai, onde chega, o que vai produzir. Será que a glória de Deus será vista, será manifesta como testemunho no mundo? E nós não devemos estar atentos a tudo isso. E considerando então esta realidade, o que nós precisamos fazer? Precisamos definir bem que eticamente correto é aquilo que glorifica a Deus, que nos permite compreender de maneira profunda e aplicar de maneira muito simples aquilo que Jesus ensinou e nos deu exemplo, de forma que tudo será relevante e eficaz no mundo em que está caído, depravado, se afundando no lamaçal do pecado. Entender que os princípios bíblicos eles devem ser aplicados em questões complexas e simples, em dilemas morais contemporâneos, como também naqueles que estão no passado e que ainda trazem para nós memórias desgastantes e pesada para a nossa consciência, e nós devemos pedir a Deus que tenha misericórdia. Agora nós temos temas como verdade que vem acompanhando essa dimensão ética. Nós temos a verdade bioética, uma sexualidade desenvolvida por uma nova concepção, família, casamento, aborto, pena de morte, entre outros, que acaba conflituando o nosso entendimento, criando uma necessidade de sermos cuidadosos e não criar muita expectativa quanto à possibilidade de chegar a um denominador comum à sociedade. E devemos ser guiados então pela palavra, porque em um mundo cada vez mais complexo, interconectado, globalizado, as questões éticas sendo enclausuradas na cultura, diretamente aprisionada mesmo. E quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que a presença da ética cristã, ela nos equipa para confrontar questões de maneiras mais claras, quando orientado pela palavra, fundamentada nos princípios da revelação de Deus, que nos permite oferecer respostas coerentes, generosas e, sobretudo, dentro de uma condição diligente na relação com Deus, em que entendemos que é agradável a Deus. Então é fundamental, indispensável que todos busquem desenvolver, educar sua fé de maneira genuína, eficaz, sendo influenciado pela palavra e dirigido pela palavra, o caminho ser iluminado pela palavra, conforme o salmista diz, né? Luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, de maneira trazendo uma contribuição para que a glória de Deus e o reino de Deus na terra, ele possa ser cada dia mais ornamentado com a nossa ética, vivida, praticada, toda ela para a glória de Deus, comportamentos que glorificam a Deus. Isso é anunciar o Evangelho. Viva e fale se preciso, viva o poder do Evangelho e que Deus nos abençoe.